O que está acontecendo aqui que levou um liderado, preste atenção, se levantar contra o seu líder? O que está acontecendo aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11, que justifique essa fala? Quando, porém, veio Pedro a Antioquia, resisti-lhe face a face, olhando nos olhos. Na bituta dos olhos do meu líder, eu resisti. O que está acontecendo? 4 coisas. A primeira, Pedro chega a Antioquia e se mantém naturalmente como acordado com Paulo anteriormente. Eu mencionei, como Paulo mencionou em Gálatas capítulo 1, versículo 18, que Paulo faz 2 visitas a Pedro. Uma no 3º ano, quando ele vem da Arábia na Bateia, e uma outra 14 anos depois. Havia consenso entre Pedro e Paulo sobre como Paulo pregaria entre os gentios. Pedro chega calado, calado fica e permanece como gentios, vivendo como gentios. A segunda coisa, Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia e os outros continuaram lá por algum tempo. Quando alguns da casa de Tiago, da escola apostólica de Tiago, se unem a Pedro em Antioquia, Pedro, o maioral dos discípulos, se afasta. Foi aqui que tudo começa. Porque quando chegam os da casa de Tiago, Pedro é surpreendido com a presença deles, e eles são judaizantes, são legalistas, não concordam com a mensagem que Paulo estava pregando à comunidade gentílica. Eles querem levar os gentios a viverem como judeus para validar a salvação proposta por Cristo. Aí Pedro, em vez de se pronunciar diante daqueles que estavam chegando, ele fez política ministerial e se afastou da verdade do Evangelho. Em terceiro lugar, agora em Antioquia havia uma dissensão entre eles. Qual era a grande dissensão? A necessidade da circuncisão para a salvação. A circuncisão é um pacto abraâmico, um pacto que Deus fez com Abraão lá antes da antiga aliança. Abraão sai de Ur dos Caldeus, desempenha em 1684 quilômetros 4 grandes expedições. Ele sai de Ur para Padã Arã, de Padã Arã para Canaã, de Canaã para o Egito, do Egito para Canaã, e ele habita nos carvalhais de Manre, e ali Deus dá para ele o pacto da circuncisão. Era uma operação de fimose que todo judeu deveria fazer para categorizar, para simbolizar o compromisso que a comunidade judaica possuía com Deus. E todo aquele que era prosélito, ou seja, que vinha de entre outras nações, os amorreus, heteus, jebuseus, filisteus, cananeus, amalequitas, moabitas, edonitas, qualquer que fosse a etnia que se apropriasse de comunidades judaicas, precisava fazer a circuncisão, porque era prosélito, precisava circuncidar. Quando os irmãos chegam lá, eles dizem para Pedro assim: está tudo errado essa igreja aqui, quem é que é circuncidado? Não, ninguém é circuncidado. Mas como que ninguém é circuncidado? Aí Pedro fala: porque a mensagem que Paulo prega desresponsabiliza os gentios de serem judeus só por serem cristãos. Mas como? Então quer dizer que nós não vamos colocar nenhum fardo sobre os gentios, além do fardo colocado pelo Senhor? Não, não aceito. Em vez de Pedro se manter firme no acordo que ele havia feito 14 anos antes e 3 anos antes, ele cede à pressão, porque o que tem de obreiro que gosta de dar pressão em pastor, você já viu esse caso? Aqui não é muito o caso, mas ele põe o pastor numa situação, e eles colocaram a Pedro numa situação tão desgastante diante dos gentios. Veja bem, eu fico me perguntando, se eles conseguem colocar Pedro nessa situação, numa casa que não é administrada por Pedro, aí fica uma pergunta na minha cabeça, filosoficamente: como é que Pedro dirigia essa igreja lá em Jerusalém? Porque se entre os gentios, a casa de Paulo, os de Tiago, que nem de lá são, consegue mudar o comportamento de Pedro lá, e lá, como é que Pedro lidera esse negócio ou quá? Quem é que lidera essa comunidade judaica? É Pedro ou é os da casa? Detalhe, Tiago aqui não é o apóstolo. Tiago aqui é o irmão do Senhor. Então, se Pedro sente ameaçado, pastorialmente falando, pelos da casa de Tiago, numa comunidade gentílica, como é que Pedro está dirigindo lá a igreja, lá em Jerusalém? Com a pressão desses obreiros.